Muito bem, pessoal, vamos então resolver questões de concurso. Então vamos nessa. Pessoal, só lembrando que essa aula faz parte do nosso curso Gestão de Projetos 3 para o CNU, o Concurso Nacional Unificado, que é um assunto fundamental aí dos blocos de 1 a 7, dos blocos 1 ao 7, porque são os blocos aí de ensino superior que cobram esse tipo de conteúdo, tá certo? Então, nosso curso é focado aí na banca Cesina Rio, que é a banca realizadora do Concurso Nacional Unificado. Então, nesse curso, pessoal, vamos discutir gerenciamento dos riscos, gerenciamento das aquisições, gerenciamento das partes interessadas, gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Então, o nosso curso é formado por uma série de questões, com algumas resoluções, que a gente vai adicionando novas resoluções à medida em que formos produzindo. Então, o curso está disponível na plataforma da Udemy, pela menor faixa de preço dessa plataforma, e também está disponível para os membros do nosso canal no YouTube, tá certo? Bom, quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto no primeiro comentário fixado, quanto na descrição do vídeo. É isso, continue firme nos estudos e boa sorte! Bom, pessoal, vejamos então essa questão que diz o seguinte: durante o desenvolvimento de um projeto, seu gestor pediu para que fosse desenvolvida toda a estratégia de gerenciamento de riscos. Em uma certa etapa desse gerenciamento, deveriam ser criadas estratégias para que, dado um determinado risco, fosse informado se esse risco deveria estar mapeado em contrato. Nesse mapeamento, é necessário prever, dentre outras possibilidades, se o risco deve, primeiro, ser transferido ao cliente, segundo, ser explorado como uma oportunidade, ou terceiro, ser ignorado, não se tomando nenhuma providência para lidar com tal ocorrência. Então, olha só, pessoal, por essa listagem aqui, primeiro, segundo e terceiro, o que a gente tem aqui? A gente tem uma resposta, ou seja, nesse mapeamento, dado a previsão, feita a previsão, deve considerar as seguintes respostas, ser transferido ao cliente, ser explorado como uma oportunidade ou ser ignorado. Ou seja, essas são respostas dado o risco. Você está fazendo uma estratégia onde você deve conter, prever possíveis respostas para os problemas, tá certo? Então, é uma estratégia de respostas. Então, a questão está dizendo o seguinte: a atividade descrita deve ser feita na seguinte etapa do processo de gerenciamento de riscos. Vamos então analisar cada uma dessas alternativas e entender se cada uma está certa ou errada. Letra A, análise de riscos. Pessoal, a etapa de análise de riscos basicamente foca na avaliação dos riscos que são identificados para determinar a magnitude, o impacto potencial desses riscos. Então, claro, é fundamental entender quais riscos precisam de estratégias de resposta. Só que essa fase, pessoal, foca mais em avaliar e priorizar os riscos do que definir como responder a eles, tá certo? E como a gente viu, pessoal, pela numeração aqui, se trata de uma estratégia de respostas. Aqui na análise, é mais a etapa de verificar o impacto potencial dos riscos e não de elaborar possíveis respostas. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B, identificação de riscos. Pessoal, a fase de identificação de riscos tem como objetivo listar todos os riscos potenciais que podem impactar de alguma forma o projeto, tá certo? Pessoal, essa etapa acontece antes do planejamento de respostas, tá certo? Ou seja, serve como uma base para a elaboração do planejamento de respostas. Então, é anterior ao planejamento de respostas, portanto, também está incorreto, tá certo? Você não pode elaborar as respostas aos riscos sem identificar os riscos. É uma etapa anterior, tá certo, pessoal? Aqui, como a gente discutiu, a questão está se tratando de uma estratégia de respostas, portanto, descarta a letra B. Letra C, monitoramento e controle. Pessoal, a etapa de monitoramento e controle ocorre após o planejamento das respostas aos riscos. Porque o que acontece?
Essa etapa se concentra em rastrear os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, né? Identificar novos riscos e avaliar a eficácia dessas respostas ao longo do projeto. Ou seja, ela acontece posteriormente à formulação das estratégias de resposta. Ou seja, também está incorreto, né, pessoal? O monitoramento e o controle é fundamental, né? Só que não está aí na definição de estratégias de responder a riscos, porque ela ocorre posteriormente. Portanto, descarta a letra C também. Letra D, planejamento de respostas. Pessoal, essa é justamente a nossa alternativa correta. É durante essa etapa de planejamento de respostas aos riscos que são formuladas as estratégias para lidar com os riscos positivos, né, as oportunidades, e os riscos negativos, as ameaças, que são formuladas as estratégias. Ou seja, nessa etapa vai decidir se um risco deve ser transferido, explorado, aceito, mitigado ou respondido de alguma forma, tá certo? E a descrição dessa alternativa, né, da questão, né, do enunciado da questão, se alinha diretamente com a ideia do planejamento de respostas, né? Porque como a gente viu aqui, ó, se ele ser transferido, explorado como oportunidade ou ignorado, é fases de estratégias de resposta, tá certo, pessoal? Portanto, a alternativa correta é justamente planejamento de respostas, letra D. Mas vamos analisar a letra E para a gente ver o que tem de errado. Letra E, implementação das respostas. Pessoal, essa etapa de implementação das respostas é basicamente a fase em que vão se colocar em prática essas estratégias de respostas que foram planejadas anteriormente. Ou seja, é uma etapa posterior, pessoal, à fase do planejamento das respostas. No planejamento das respostas, são definidos o que fazer, tá certo? Na etapa de implementação, são executados esses planos, ou seja, são duas etapas distintas, em que a etapa da implementação é posterior. Como a gente viu, a questão está discutindo a etapa da formulação das respostas, portanto, descarta a letra E também. Ou seja, o nosso gabarito é justamente a letra D, planejamento de respostas. Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Continue firme nos estudos e até a próxima.